Hoje é sábado e Jesus está morto. E diante disso, qual é a reação dos discípulos frente a essa notícia tão terrível que destruiu seus sonhos, seus projetos, todos os seus anseios que foram construídos durante 3 anos de caminhada junto com o Mestre? Afinal de contas, o que a gente pode aprender com os relatos bíblicos sobre esse sábado da morte de Jesus? É o que vamos ver nesse vídeo. Olá, seja bem-vindo. Esse aqui é o segundo vídeo de uma pequena trilogia de vídeos abordando a Páscoa. Então amanhã teremos outro vídeo, domingo. Também tivemos ontem, na sexta-feira, um vídeo. Você pode buscar aqui no canal para assistir. Mas hoje eu queria conversar com vocês sobre sábado. Sábado da morte de Jesus. Então, para contextualizar vocês, Jesus foi morto na sexta-feira, foi sepultado. E agora estamos no sábado, que é o dia de descanso, o Shabá, que supostamente seria um dia também de alegria. Mas para os discípulos de Jesus, certamente não é o caso. Não há relatos do Novo Testamento sobre esse momento, sobre esse dia em especial, mas a gente pode inferir que os discípulos estavam certamente com muito medo, trancados em casa, então é assim que eles vão aparecer lá no domingo, e um medo com bastante razão, afinal de contas, quem matou Jesus foi o grande Império Romano, o todo-poderoso Império Romano. E quem são eles, discípulos de Jesus, diante desse império? Mas não só isso. Perceba que os discípulos perderam também o seu mestre, o seu amigo, perderam o seu mentor, perderam aquele que estava dando a eles um sentido para a existência. De repente, tudo aquilo desapareceu. Eu não quero falar aqui exatamente sobre a questão do Império Romano, falamos sobre isso ontem, na sexta-feira, mas eu queria aqui abordar muito mais enfaticamente este momento de perda de sentido, que é a chamada noite escura da alma. Aquele momento em que você olha ao redor, você não percebe mais traços de Deus, nem sentido para a existência, e você se pergunta se vale a pena permanecer caminhando. Esse momento é um momento que todos os seres humanos têm em maior ou menor grau. Um momento de autoquestionamento, um momento de olhar para dentro de si, olhar também para fora, como eu disse, e se a fé está envolvida nesse processo, também é um momento de perceber que muitas vezes a fé lida muito intimamente com a dúvida. Ela não é a certeza absoluta de nada, na verdade ela é apenas uma forma de viver aliando-se à dúvida e ao questionamento diário. Porque nessa lógica da noite escura da alma, a perspectiva é Deus sumiu. Quem fala muito bem sobre isso é C.S. Lewis. Permita-me aqui citá-lo mais uma vez. Lewis tem um livro chamado Anatomia de uma Dor. Inclusive temos aqui no canal um vídeo sobre esse livro, depois você assiste. Mas nesse livro o Lewis conta a sua própria experiência depois da morte da sua esposa, vítima de câncer. E ele diz mais ou menos assim: volte-se para Deus quando as coisas estão bem. O que é que você encontra? Você encontra uma casa iluminada, cheia de luzes, com braços acolhedores na porta te abraçando. Mas volte-se para Deus quando as coisas estão ruins. O que é que você encontra? Você encontra aquela casa com as luzes apagadas, janelas e portas fechadas, barulhos de passos se afastando, e talvez você pergunte, será que essa casa era habitada? Mas aí o Lewis vai até mais profundamente do que isso, porque ele diz assim, o meu medo, na verdade, não era descrer em Deus, achar que Deus não existe, mas sim pensar, Deus, na verdade, é assim, ele não se importa. Então essa é a noite escura da alma. Esse questionamento que acontece com todos, em maior ou menor grau, também afetou os salmistas. Aliás, nós temos muitos salmos que terminam em tons muito tristes e melancólicos. O Salmo 88, por exemplo, termina com o salmista dizendo, todos os meus conhecidos são trevas. E mesmo aqueles salmos que terminam com uma nota positiva, no seu meio, no seu cerne, apresentam esses questionamentos. O Salmo 13, por exemplo, você pode ler na tela comigo, diz assim, até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando te esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Eu estou citando aqui apenas o início do Salmo, depois você pode ler o restante, e o salmista aqui encontra uma resposta. Ele vai dizer que vai encontrar alegria na salvação de Deus. Mas perceba que a dor existe. A experiência do sofrimento, da dor, do abandono, ela se faz presente. E aí o que a gente pode fazer nesses momentos? Não vou dar aqui nenhuma resposta pronta, porque essas respostas prontas não servem para nada. Elas não adiantam. Então desista de palavras que vão tentar dar a resposta definitiva sobre a sua crise, ou então palavras de coaches, por exemplo. Esqueça isso. Porque muitas vezes não há palavras para tentar consolar um coração que está sofrendo. O máximo que a gente pode fazer, nesses casos, é oferecer nosso ombro para alguém chorar junto. Então eu queria dizer aqui 2 coisas para vocês que estão talvez passando por esse sábado de dor, de sofrimento e de abandono. A primeira coisa é, essa sua experiência não é fruto de falta de fé, ou de falta de confiança em Deus, ou de algum tipo de ação que você deixou de fazer, como orar, como ler a Bíblia, etc. Nada disso.
Deus não lida conosco em tons meritocráticos. Então não caia naquela conversa dos amigos de Jó. Lembra do texto? Jó está sofrendo muito, e aí os amigos de Jó chegam até ele e dizem, olha, você está sofrendo tudo isso porque você pecou, você errou. Se arrependa desse pecado, Deus vai te ajudar. Mas Jó diz que não, ele não consegue entender que o que ele está passando é fruto de uma ação pecaminosa. E realmente não é assim. Deus não age conosco em tons meritocráticos. Deus age conosco em tons de graça. Então a primeira coisa a fazer é, não queira ser inabalável. A fé em Deus não nos torna inabaláveis. Por quê? Porque nós somos gente. Nós somos pessoas que sofrem, que sentem dores, que não são autossuficientes, que precisam de ajuda, precisam de alguém que dê apoio. Nós somos assim. Aliás, o texto bíblico afirma com toda clareza que nós somos vasos de barro. E ainda que o tesouro de Deus, do Evangelho de Deus, esteja conosco, nós permanecemos sendo vasos de barro. E vasos de barro quebra com muita facilidade. Então tenha certeza disso. Deus não está castigando você por algum pecado, por alguma imperfeição. Não. Na verdade, nós somos frágeis e é preciso admitir essa fragilidade. Porque somente assim há possibilidade de cura. A segunda coisa que eu queria dizer para vocês é que nesses momentos é melhor experimentar esse sofrimento, essa dor em Deus. Ou seja, diante de Deus. Mesmo que ele aparentemente esteja morto e sepultado. Apresente-se diante de Deus com a sua dor, com a sua questão. Por quê? Porque só há uma forma saudável de enfrentarmos o sofrimento. É exatamente essa de entendê-lo como parte da vida. E entender que Deus segue conosco nessa caminhada, por mais que muitas vezes a gente não perceba isso. Os discípulos certamente não sabiam o que ia acontecer no dia seguinte, no domingo da ressurreição. Nós também não sabemos o que vai acontecer amanhã, depois, daqui a um ano. Mas tenha certeza de uma coisa, isso também vai passar. Porque tudo passa, inclusive a experiência de dor e sofrimento desse sábado sem a presença de Jesus. Amanhã temos mais um vídeo falando sobre ressurreição, então assista. E claro, se você desejar, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, ajude o canal a crescer e a gente se vê em breve em outro vídeo. Abraços e até!